Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer e um vídeo muito legal de reflexão, de análise, enfim, é um bate-papo que a gente vai ter depois dessa primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo. Estou gravando isso no dia 4 às 3 horas, então ainda prévia do jogo entre Inglaterra e Senegal, mas eu quero trocar algumas ideias com vocês sobre análise de jogo, sobre a forma como a gente interpreta, como a gente passa essa comunicação. É uma troca de ideia. Então, ao longo dessa primeira fase, minha cabeça vai enchendo de reflexão. Isso daqui também auxilia a gente a criar uma conexão, justamente pela reflexão que eu estou fazendo junto com vocês também aqui. E é claro, eu espero que vocês contribuam muito no comentário, principalmente, colocando o que vocês acham, se vocês concordam ou não. E principalmente, vocês não concordam ou passam a concordar e quer complementar alguma coisa, deixa no comentário para eu poder responder vocês. Vou pedir o de sempre, né, antes da gente ir para a vinheta e depois voltar para a reflexão, mas eu vou pedir o de sempre. Vou pedir que você deixe aqui, obviamente, o teu like, que você também compartilhe com o máximo possível de gente. Então coloca no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da faculdade, compartilha esse link aqui, ou o link do canal como um todo, também, por favor, sempre muito importante. Redes sociais todas aqui embaixo. E, além disso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. É sempre muito legal contar com a tua presença e participação, tá bom? Então, a gente vai para a vinheta e, na volta, mais uma reflexão sobre como olhar o jogo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e enquanto eu vou fazendo a reflexão, eu vou colocando um vídeo para vocês. Dancinha de Neymar, dancinha de Vinícius Júnior, dancinha de Paquetá. A gente vai, obviamente, observar algumas coisas aqui e trocar uma ideia sobre a análise. E onde que eu quero chegar e qual é o grande ponto, acho que o primeiro que a gente pode fazer, né? Eu quero muito falar sobre as limitações presentes em uma análise. Iago, você vai falar sobre limitação? Eu poderia vender para vocês, ao longo do canal e ao longo de toda a história aqui do NSO que a gente vem construindo em conjunto, uma forma de analisar o jogo, ou algo super fora do comum, onde eu prevejo tudo que vai acontecer, ou as coisas que acontecem, eu sei tudo que é. Mas eu acho legal a gente fazer um vídeo sobre entender as limitações do que a gente pode falar. Né? Quando a gente vai fazer uma análise como essa, seja da seleção brasileira ou de outras seleções, mas é óbvio, durante a Copa do Mundo, o cenário da seleção brasileira fica muito mais presente para a gente, né? Para a gente analisar. A gente tem que lembrar algumas coisas. A primeira delas, que eu acho necessário a gente lembrar, a gente observa uma seleção, dentro de uma Copa do Mundo, por exemplo, a gente observa algumas seleções num curto espaço de tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a seleção da Austrália, da Arábia Saudita, de Marrocos, de Camarões, por exemplo, da Sérvia, da Suíça, as seleções menos tradicionais, né, que estão ali geralmente fora dos holofotes do futebol mundial, a gente está falando diretamente de seleções que a gente não vai acompanhar ao longo do ciclo. Ou seja, a gente não tem acesso à informação ao longo do ciclo, a não ser que você seja um profissional da seleção brasileira, que aí eu imagino que você acompanhe por profissão todas as seleções do mundo, né? Possíveis adversários ou os adversários que você vai jogar, né? Para economizar tempo de trabalho também, que é importante, mas você analisar as principais e as que você vai enfrentar, né? Ou que você pode enfrentar. E é claro, eu imagino que alguns comentaristas vão acompanhar alguns pontos, algumas seleções. Então, se a Sport TV vai transmitir as eliminatórias europeias ou se a TNT vai transmitir, eu imagino que essas emissoras vão acompanhar mais vezes essas competições do que outras. Iago, isso quer dizer que vai acompanhar tudo? Não, claro que não. A gente não acompanha as eliminatórias da Oceania, a gente não acompanha as eliminatórias da América do Norte, né? América do Norte e Caribe. A gente não acompanha, sejamos honestos, a gente não acompanha nem a nossa, né? Então, essa informação completa de olhar o futebol e falar assim, não, o jeito uruguaio de jogar, o jeito argentino de jogar, isso é uma construção que a gente vai fazer historicamente. E que, é claro, algumas vezes vão bater. A Argentina, ela tem muita raça. A Argentina, ela é muito dedicada. Claro, está na Copa do Mundo. Todo mundo ali está querendo dedicar dentro da capacidade que tem.
É muito difícil olhar, tirando, sei lá, o jogo da Polônia e Argentina, onde a Polônia abdicou de jogar de fato, o restante foi mais pegado, assim, entre todas as seleções. Não é uma característica só da Argentina. É que a gente construiu um olhar para aquele conjunto de pessoas que a gente observa ela dentro dessas características. A gente já parte a análise a partir desse ponto de característica. A gente não deixa para olhar a partir do jogo, a gente olha a partir do que a gente já sabe culturalmente ou que a gente já tem como imagem dessas seleções. Então a gente tem esse primeiro ponto de partida histórico e por isso que a gente se surpreende com o Japão, por isso que a gente se surpreende com o Marrocos, porque a gente não está acompanhando. E aí não tem nada de errado em não acompanhar, não é isso. Mas é saber até onde a gente sabe, até onde vai a análise. Então, uma coisa é eu falar sobre o comportamento na Copa do Mundo, tendo assistido todos os jogos, tendo feito análise, tendo coletado dados, ok. Mas mesmo assim, mesmo que agora apareça um início de marketing muito forçado para mim, nem eu sei as coisas. Por quê? Porque a gente não vê o treinamento. A gente ainda não observa as interações entre os jogadores, ou seja, eu não sei como é que está o clima da seleção francesa, eu não sei como é que está o clima da seleção brasileira, né? Eu imagino que esteja bem, mas eu não sei como está. Eu não sei como vai estar o clima da seleção da Holanda. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei como cada um encarou os resultados que teve, seja os positivos ou negativos, ou os intermediários, o empate, né? Eu não faço ideia. Então, assim, essas informações elas vão chegar picotadas sem ser as originais para a gente. E isso também limita a análise. Por isso que é importante nesse caso, quando aparece, por exemplo, e eu estou aqui eu estou fazendo isso enquanto eu estou vendo o Casemiro, a Casé TV, aliás, fica um abraço aí para todos, não sei se vai chegar, mas enfim, fica aqui. Estou vendo a Casé TV com o Denilson Show, com o Luizinho, com o Casemiro e com o Beltrão. É muito importante ter esse jogador. Não no sentido de, não, vamos, ele vai cravar tudo que vai acontecer. Não, mas ele tem uma visão de quem teve dentro de campo, quem tem alguma experiência nessas competições. O Beltrão é muito bom de análise, o Luizinho é muito bom, o Casemiro é muito bom, mas o Denilson João teve ali. Então, é um ponto de vista complementar, não é concorrente. E quando a gente faz as análises aqui, não quer dizer que você só precise olhar aqui. Quer dizer que você pode olhar aqui, pode olhar o comentário do Denilson, pode olhar o comentário do Juninho, do Pedrinho, de todo mundo. E olhando o comentário de todo mundo, você cria a história. Mas saiba que independente se sou eu, Denilson, Casemiro, Beltrão ou todo o conjunto de comentaristas da Globo, ninguém vai ter acesso a 100% das informações. Ninguém vai saber tudo o que está acontecendo. Ninguém vai poder olhar para tudo isso e saber tudo, até porque é dificílimo você entender todos os movimentos, tudo que passa na cabeça do jogador. Isso a gente está falando de acesso à informação, né? Acesso ao treino completo, acesso ao jogo completo, a imagem completa do jogo, acesso à imagem que o jogador vê do jogo, que é muito diferente. Quem acompanha a Fórmula 1 aqui vai lembrar. A Fórmula 1 implementou uma câmera no capacete do piloto, que é muito diferente da análise que você vê dos carros de cima ou até mesmo da análise que você vê também do cockpit do piloto, mas um pouco acima, né? Que é aquela imagem que a gente joga do F1, né? Não confundir os F1s aqui nesse canal, tá bom? Mas é importante a gente observar que o ponto de vista que a gente vai observar o jogo modifica como a gente vai interpretar as ações, modifica a forma como a gente vai enxergar as possibilidades de ação dentro do jogo, modifica a forma como a gente vai entender as competências agindo, né? Como que a gente vai conseguir ver a estruturação da habilidade do jogador naquela ação, naquela tomada de decisão. Tudo isso parte desse pressuposto, não só do que a gente está observando, mas também, é claro, do ponto de vista do jogador, do ponto de vista do treinador, das questões emocionais, das vivências, da experiência. E aí percebam, o jogo de futebol é o resultado de um conjunto gigantesco de ações que estão lá presentes desde o começo da vida de cada um. É toda uma construção. E ao longo dessa construção, ao longo desse cenário onde esses jogadores vão estar atuando, é necessário observar e é necessário fazer esse processo de reflexão do que a gente consegue saber e do que a gente não sabe. Do que a gente consegue julgar, e aí no sentido de avaliação, obviamente,
e do que a gente não consegue fazer de julgamento. Tá? Tudo isso é muito importante para a gente saber o que a gente vai buscar de informação. Se eu não sei do treinamento, eu não vou julgar se o Tite está treinando bem a seleção. Vou buscar saber, o que é uma outra característica. Eu não tenho acesso aos dados, vou buscar os dados. Mas eu não vou falar que se a equipe está jogando muito para trás ou para frente sem saber que os dados estão apontando. A gente pode ter opiniões de gosto, e aí eu não vejo mal nenhum. Tá? Então eu posso olhar para o jeito da seleção e falar assim, não é do meu agrado, não me proporciona sentimentos positivos. Mas aí é um problema meu. Perceba, a análise é eu com o que eu sinto. Não é sobre a seleção. Né? E isso não tem mal nenhum também, tá? Isso é a vivência de cada um. Mas é importante a gente saber qual é o caminho que a análise está fazendo e qual é o caminho que você está enxergando o jogo. Qual é o caminho que o analista vai fazer? Qual é o caminho que o treinador vai fazer? Qual é o caminho que os jogadores vão fazer? Qual é o caminho que os comentaristas vão fazer? Mas é importante saber que nenhum desses elementos tem todas as informações. E aí a gente tem que saber as limitações para a gente poder falar algumas coisas. Então, toda análise de jogo que a gente participou, que a gente fez aqui, né, ao longo dessas quartas de final, dessas oitavas de final, perdão, que a gente vai fazer nas quartas, são justamente momentos e situações onde a gente vai apontar até um determinado nível. Iago, mas eu adoraria que você cravasse o resultado porque eu estou fazendo uma aposta e aí eu preciso... Não é aqui, tá? Tá tudo bem, relaxa, tá tranquilo, não ficarei chateado, mas não é aqui. Aqui é para a gente debater e, apresentando as limitações, que a gente busque retirá-las de frente. Né? Então, se a limitação é o treinamento, que a gente busque formas de saber o treinamento. Se a limitação é a análise, que a gente busque outras formas de análise. Se a limitação vai ser entender o treinador, que a gente busque outras formas de entender o treinador. Mas sempre, é claro, respeitando todos que compõem esse jogo. Todos que vão construir a história desse jogo e construir como já estão construindo a história da seleção brasileira e de outras seleções na Copa do Mundo. É sempre muito importante a gente ter esse respeito, justamente para que a gente possa interpretar de maneira adequada as coisas que estão acontecendo e saber que cada um que está aí, cada ser humano que está aí, tem um sonho específico de conquista, de chegar na seleção, de vestir a camisa dessa seleção brasileira e de outras também, né? Não é um sonho só brasileiro nesse sentido. E, é claro, estão ofertando o melhor dentro das condições que tem para ofertar. Iago, pode ser que não seja suficiente. Concordo plenamente com você. Pode ser que de fato não seja o suficiente. Mas é necessário o respeito ao sonho dos demais para que a gente possa também ser respeitado nos nossos. E a análise de jogo também parte disso, do respeito. Até onde a gente pode ir na avaliação e até onde a gente não consegue. Então, são pontos de vista complementares que vão fazendo a gente crescer o jogo em conjunto, respeitando principalmente o ser humano. Combinado? Muito obrigado pela audiência. Iago, você esqueceu alguma coisa? Não. Like no vídeo. Também comentário aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei, esses 10, 12 minutos aqui de vídeo sobre aquilo que eu falei. Por favor, deixa o teu comentário aqui embaixo, é sempre muito legal. Né? Se primeiro, segundo dia, não sei que dia que vai ao ar esse vídeo, sem jogos da Copa do Mundo, né? Então, por favor, deixa o teu comentário aqui embaixo no vídeo. E, é claro, também compartilha com o máximo possível de gente, se você gostou da reflexão principalmente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e a gente poder trocar uma ideia. Iago, eu quero acompanhar mais de perto, eu quero estar sempre por dentro das notícias do NS Soccer. Redes sociais, todas aqui embaixo também para você. Combinado? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e valeu!